moro na ilha de Taparica e falar de Jorginho para mim é uma alegria e ao mesmo tempo me traz uma saudade imensa, uma saudade desse parceiro de tantas jornadas, um cara multiespecialista, um artista completo, um músico maravilhoso, um artista genial nas artes plásticas, um ser humano incrível, incrível. Eu costumava dizer que Jorginho não é desse planeta, tamanho o desprendimento dele com as coisas materiais. Ele não se apegava a nada que era material. Ele era aquela pessoa que só via o que o outro tinha de qualidade, ele não se apegava aos defeitos, ele só via as qualidades. E interessante que isso era tão forte, tão presente nele, que a maioria das pessoas que conheceram Jorginho sempre citam isso como algo que era marcante nele, de como ele valorizava as pessoas, como ele tinha o dom de botar a gente para cima, sabe? De sempre enaltecer aquilo que a gente tem de bom. Fica a saudade, uma saudade grande que não vai passar nunca, mas fica também uma felicidade gigante de ter podido compartilhar tantos momentos com essa figura que faz parte de minha vida, nunca vai deixar de fazer e a qual eu tenho um amor enorme. Meu nome é Antônio Carlos Pereira, mais conhecido por My God ou simplesmente o God. Sou paulistano e sempre gostei das artes, sempre me interessei por teatro, música, dança. Até que aos 17 anos nós nos juntamos um grupo de amigos e começamos um trabalho de produção dos primeiros festivais de rock and roll do Brasil, aqui no Parque de Ibirapuera, com Mutantes, Novos Baianos, Som Nosso de Cada Dia, Sá Rodrigues e Guarabira, Zé Croquetes, as Croquetas, que depois se transformaram nas Frenéticas, e vários outros grupos aqui da cidade e do Rio de Janeiro. Em 1972, no verão de 72, nós fomos para a Bahia para levar Mutantes e Novos Baianos para shows na concha acústica do Teatro Castro Alves. E alugamos um casarão na frente da praia de Mar Grande, com Salvador ao fundo, e foi quando eu me apaixonei pela ilha de Taparica. Voltando para São Paulo, eu percebi que eu não queria mais seguir a minha faculdade de Direito, e sim fazer uma faculdade de Turismo na sua primeira turma no Brasil, em função de poder vir a morar na ilha. Fiz uma pós-graduação em Administração Hoteleira, e nesse momento apareceu uma oportunidade de abrir uma pousada em Búzios. Fui para Búzios, abri a pousada do Arco-Íris em 1975 e fiquei em Búzios até o começo de 1980. No começo de 1980 eu fui para a Bahia, para a ilha novamente, e comecei a procurar um lugar que eu queria para montar a pousada, e que era um casarão de fazenda de mais de 100 anos, rodeado por 1.500 mangueiras, 700 coqueiros, assim, um paraíso. Fizemos o restauro do casarão, abrimos a pousada do Arco-Íris, da ilha de Taparica, e em seguida montei o Manga Rosa Restaurante. Como eu sempre tive, assim, uma facilidade de socialização, nós achamos num determinado momento que nós tínhamos que abrir uma sociedade, uma associação comercial, na verdade, e abrimos essa associação comercial onde nós fazíamos vários eventos. Eu era o diretor artístico, diretor social da associação. Fazíamos jantares dançantes, algumas festas com aquelas bandas de baile do interior, né, da Bahia que se apresentavam na época, e numa dessas festas fui procurado, enquanto a banda tocava e tal, fui procurado pelo Rock Bittencourt, que era o rock punk, e que estava com um amigo e me disse que o cara era excelente, muito melhor do que a cantora que estava cantando e coisa e tal, e
nós resolvemos abrir o espaço para o Jorginho, então, fazer uma apresentação, dar uma canja. E ele cantou Simple Red, ele cantou Led Zeppelin e cantou Gal Costa. Quem conheceu o Jorginho sabe que era a perfeição. Nós nos assim, bateu um clique imediato e nós nos tornamos em muito pouco tempo os melhores amigos. Nesse meio tempo, o Jorginho estava na casa de Rock, mas Rock morava também, não morava fixo na ilha, e Jorginho, num determinado momento, foi para a pousada e ficou morando conosco bastante tempo, muitos anos entre idas e vindas. O porto seguro dele era em Mar Grande, na pousada do Arco-Íris. De início, nós tínhamos um palco e começamos a montar, já fazíamos espetáculos, já fazíamos shows e grupos de teatro de Salvador, já tínhamos feito Luiz Melodia, Elba Ramalho e vários outros, Lazo Matumbi, o Avelange Avestruz, a História de um Barquinho, enfim, nós tínhamos uma produção cultural acontecendo na pousada. E o Jorginho se engajou e a partir daí ele começou a trabalhar. Ele era um artista completo, ele era pintor, ele era escultor, ele era escritor, compositor, cantor e mais o que vocês possam imaginar de expressão artística. Jorginho decorou muitas festas, fez assim trabalhos maravilhosos conosco e sempre seguindo nos seus trabalhos, né, de pintura, de escultura, de arte em geral. Até que nós lançamos o movimento em defesa da ilha, e o Jorginho foi super importante dentro desse movimento. Ele fazia uma parte muito importante realmente, que era ensinar arte, dar uma visão de arte para os nativos, para a comunidade local. E assim ele fez em várias entidades, colaborou em muitos projetos lá na ilha, levando a inclusão digital, levando a inclusão artística, e trabalhou com vários grupos, mas sempre morando lá na pousada do Arco-Íris, sempre dentro das idas e vindas, que Jorginho nunca teve parada. E assim a nossa vida seguiu, tivemos muitos bons momentos, fiz exposições dos trabalhos de Jorginho. Nesse meio tempo conheci o Fauzi Maron também. O Fauzi tinha uma casa em Caxapregos, se dividia entre Caxapregos, Salvador e Piauí. Então eu tive assim, a oportunidade de conhecer menos o Fauzi, ou melhor, de conviver menos com o Fauzi, porque eu o conheci muito bem. Fizemos 2 exposições, uma de pinturas, outra de esculturas, também lá na pousada do Fauzi Maron, e do qual, inclusive, tenho uma peça maravilhosa, que é a Santa Ágata, uma santa cigana. E assim as coisas foram acontecendo. Eu tive doente, precisei fazer um transplante de fígado. O Jorginho me acompanhou em muitos momentos. Foi um anjinho danado, mas um super anjinho na minha vida. Até que ele resolveu, num determinado momento, entre vários trabalhos que estavam em andamento, ele percebeu que ele precisava de um resgate com a vida dele de Ipiaú. E assim foi. Jorginho seguiu para Ipiaú e passou alguns meses lá. Nessa época ele estava agilizando um trabalho muito importante, que era o Chega de Bomba no Mar. E nós íamos ter uma reunião desse grupo, e assim nós avisamos Jorginho. Jorginho veio para a pousada para participar dessa reunião. Ele veio para a pousada, então, para participar dessa reunião. Quando ele chegou febril. Depois de meses, nós tivemos a reunião, ele foi descansar. No dia seguinte, ele continuava com febre. No segundo dia, nós o levamos até o hospital de Mar Grande.
onde acharam por bem que ele ficasse internado para fazer mais exames e tal, e assim ele fez todos os exames, se percebeu que ele precisaria ir para Salvador, onde tinha mais recursos, e foi difícil conseguir uma vaga. No segundo dia nós conseguimos uma vaga para o dia seguinte, que sairia a ambulância pela manhã. Eu à noite estive com ele no hospital, saí de lá por volta de 11 horas da noite, e quando foi 1h30 da manhã ele me ligou dizendo que tinha tido um pouco mais de falta de ar, mas que tinham aplicado uma injeção e que ele já estava melhor. Nós conversamos e aí dormimos. E assim, quando foram 5 e pouco da manhã, tocou o telefone e me pediram que eu fosse imediatamente para o hospital, porque o Jorginho estava passando muito mal. Eu fui correndo para o hospital, que era bem perto da pousada do Arco-Íris, e lá, quando lá cheguei, estavam tentando fazer uma massagem artificial no coração, mas infelizmente era o momento do Jorginho virar uma estrelinha. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida, assim, a perda de um irmão, e foi um desespero total na cidade, os amigos todos chegando e tal, e aí nós levamos o corpo de volta para a pousada do Arco-Íris, onde providenciamos caixão, flores, velas, e Jorginho foi velado no salão principal do casarão da pousada do Arco-Íris, cercado de muitos amigos que cantaram as músicas dele. Nós tínhamos vídeos do Jorginho também se apresentando, que foram apresentados durante todo esse dia e até a noite. Quando à noite a sobrinha dele chegou de Piauí para levar o corpo num carro fúnebre para Ipiaú, e onde ele foi enterrado no dia seguinte. Eu teria muito mais coisa para falar do Jorginho, mas a emoção fica grande e fica difícil. Jorge Calheira foi um grande artista e uma pessoa maravilhosa. Um anjinho, perigoso, mas um anjinho. Com relação ao Fauzi Maron, eu o conheci por intermédio também de Jorginho e de Rock Bittencourt, o Rock Punk. Mas como ele morava em Caixapregos, se dividia entre Caixapregos, Salvador e Piauí, eu tive um convívio bastante menor. Era um outro artista fantástico. Tive a oportunidade de fazer 2 vernissagens, exposições, uma de pintura e uma de escultura do Fauzi Maron, na pousada do Arco-Íris. E também foi um grande amigo, com quem eu tive bem menos convívio, mas do qual eu mantenho as melhores lembranças. Piu, 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 piu.